Como é bom poder adorar a Deus, irmão. Como é bom poder adorar o Senhor e entender quão privilegioso isso é, não é? A grande verdade é que nós, seres humanos, a maioria das vezes não temos noção do que é essa grande oportunidade que é conhecer a Deus. Pare para pensar, nem todos conhecem, nem todos se importam, nem todos conhecem aquilo que Deus revelou em sua palavra. Se estamos aqui para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, isso é sinal de que o Senhor tem tido misericórdia de nossas vidas. Então, pense nisso, nesse grande privilégio que você tem. Não por estar visitando uma igreja ou fazer parte de uma igreja, simplesmente, mas por conhecer a Deus. E isso ser a motivação para você dirigir a sua vida de uma maneira completamente diferente. Tá certo? Deus abençoe a sua vida e vamos agora para o momento da palavra. Alguém viu o post? Eu postei um pouquinho tarde o tema da pregação no Facebook. Eu ia até esquecer, na verdade. Mas acabei postando. Quem viu o post? Viu? Legal. Hoje é um dia de Santa Ceia e aprove ao Senhor, né, que eu pudesse estar trazendo uma palavra justamente sobre a obra de Deus, na verdade. E a gente vai viajar um pouquinho aqui pela Escritura para compreender algumas questões que geralmente as pessoas não têm entendido. A gente sempre olha para o Evangelho, para Deus, para Cristo e os entende de uma maneira como se fossem bons, como de fato são. Deus é bom, isso é inquestionável. Mas há um aspecto de Deus que as pessoas parecem ter medo de falar. E eu queria transmitir algo. Obrigado, Deus abençoe. E o tema é justamente esse, a obra de Deus que nos livra da ira. Então a gente, para entender isso aí, vai ter que primeiro falar sobre essa ira. É ou não é? Eu tenho meditado em algumas questões aqui da palavra. Eu queria me ater a esse texto, pedir para você abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. A gente vai ler do versículo 10 até o 23. Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 23. Vamos refletir então nessa palavra maravilhosa do Senhor. Um pouco dura talvez, mas que nos traz um sentido real para compreendermos o que é o Evangelho, o que Cristo fez por nós. Sem a gente entender Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Vamos lá então. Diz bem assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Até aqui por enquanto, para a gente começar a desenvolver essa primeira parte. Antes de eu começar a fazer essa exposição, eu queria primeiro fazer uma pergunta para você responder para você aí pessoalmente, tá certo? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Qual é a imagem? O que você pensa da imagem que você contempla diante de um espelho? Como você entende que você é, como as pessoas te veem? O que você acha de você? Eu estou fazendo essa pergunta para a gente refletir, porque geralmente, se a gente for partir por um contexto um pouco mais cristianizado, um pouco mais cristão, né?
a gente já está com aquele velho mantra de entender que somos pecadores, não é? É um mantra antigo da cristandade, entender que nós somos pecadores. E então, se você pergunta a alguém que tem um contexto cristão, que conhece mais ou menos alguma coisa do cristianismo, alguma coisa sobre Jesus, vai entender. Nossa cultura é mais comum isso aí, não é? Nossa cultura, em boa parte, ela foi cristianizada no passado pela Igreja Católica, e até as igrejas protestantes também vieram depois. Então há uma cultura, não é, predominante dentro do Brasil e que nos dá uma certa noção. Mas isso não é bem aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Eu queria afirmar isso dando exemplos, não é? Porque uma vez que nós entendemos que somos pecadores, não é, como o texto que nós lemos aqui, todos pecaram, o texto que a gente não leu na verdade, mas Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. O entendimento que a Bíblia nos dá em relação a isso é que de fato o homem ele foi separado, ele perdeu algo. Ele perdeu algo de essencial, algo de poderoso, algo de bom. Aquilo que havia de bom do ser humano foi perdido então. Ele foi afastado da glória de Deus, não é? E isso é algo terrível. Todavia, o que as pessoas geralmente dizem é que não, eu sei que eu sou pecador. Mas quando algumas coisas acontecem, algumas gravidades na vida, não é? Algumas situações difíceis, nós geralmente temos o costume de começar a reclamar com Deus por alguma coisa. E tentar botar na conta de Deus e reclamar por que Deus não age, por que Deus não faz, qual é o problema com Deus e não sei o quê. A gente vai atribuindo a Deus algumas coisas e com isso a gente age de uma forma em que a gente tenta tirar isso da gente. A gente não consegue admitir que muitas coisas que acontecem na nossa vida, ou como o mundo anda hoje, o ciclo do mundo hoje, ele é consequência deste mal que é o pecado que nos separou de Deus. É a ausência então da obediência à lei de Deus, do conhecimento de Deus, que faz com que esse mal surja e contamine todo mundo e deixe todo mundo vivendo essas situações difíceis aí. Tudo que você imaginar no mundo de ruim acontecendo hoje, exatamente agora, tá certo? É consequência deste mal que é estar afastado de Deus, que é o pecado, não é? Quando você pergunta para alguém isso, a pessoa vai automaticamente dizer, não, eu sei que eu sou pecador. Mas se você mudar um pouquinho o tom da pergunta e perguntar de outra forma sobre o que a pessoa pensa de si mesma, ela vai dizer, eu estou falando porque eu já conversei com pessoas assim e as pessoas me responderam do jeito que eu vou falar agora. Não, eu acho que eu sou uma pessoa boa, sei lá, cara, eu sou uma pessoa boa. Eu não fiz nada de errado, entre aspas, à margem da lei. Eu não me lembro de ter matado ninguém, de ter feito nada disso nem aquilo. Eu não lembro de ter cometido alguma coisa muito grave, publicamente imoral. Então eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu estudo, né, eu faço uma faculdade, eu ajudo alguém, eu, sei lá, dou cesta básica para alguém, eu trabalho com assistencialismo. Então eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. A verdade é essa, eu sou uma pessoa boa. Essa é a concepção que naturalmente nós temos de nós mesmos. Veja que é uma contradição com a primeira fala. A gente fala bem assim, não, eu sei que eu sou pecador. E ao mesmo tempo, eu acho que eu sou bom. Eu penso que eu sou bom. Não, eu devo ser uma pessoa boa realmente, né? Eu acho que se me comparar com outra pessoa pior, eu sou melhorzinho. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte. O texto diz claramente, todos pecaram. Todos pecaram, absolutamente todos. Paulo aqui ele está fazendo menção, na verdade, a toda a raça humana. Paulo começa no capítulo 1 fazendo a exposição para a igreja de Roma, porque era uma igreja que haviam ali judeus, haviam gregos, era uma igreja mesclada, tá certo? E Paulo então, sendo judeu, mas um grande pregador dos gentios, vamos dizer assim, ele começa a expor a natureza do ser humano, a natureza má que há em cada ser humano, tá certo? Ele mostra isso em contraposição à ideia que alguns judeus tinham, que os gentios, ou seja, os gregos e outros povos que não eram judeus, eles eram maus, eram pecadores, porém os judeus não, porque eles tinham recebido a lei. E Paulo então, ele faz uma exposição do capítulo 1 ao capítulo 3 para mostrar que todos estão debaixo do pecado. Absolutamente todos, judeus, gregos, não importa. Cada ser humano, desde Adão quando caiu, juntamente com sua esposa Eva, até o último homem que ainda vai nascer, todos estão debaixo do pecado. Essa é a questão. O grande problema é o seguinte, que quando você fala disso, geralmente nós entendemos isso de uma maneira muito banal. Parece que falar sobre pecado hoje não tem tanta força. Porque a ideia, a palavra pecado em si, ela tem sido ensinada hoje na nossa cultura, que é uma coisa ultrapassada, é uma coisa arcaica, está no passado, não serve mais para hoje.
E muitos têm substituído a palavra pecado por simplesmente erro, como se fosse a mesma coisa. Não, eu erro o tempo todo, tá certo? E o meu erro, ele não é nada mais, nada menos do que a consequência do pecado que há em mim. Eu sou naturalmente um pecador. Então tudo que vai sair daí, né, dessa base que é a minha natureza, vai se tornar erro, e é pecado. As pessoas substituem isso aí para tentar tirar a força dessa palavra. Mas essa palavra está na Bíblia, essa palavra é uma verdade, e é Deus nos mostrando quem nós somos. Quando eu perguntei, os amados, o que vocês entendem sobre vocês mesmos, como vocês se veem, foi para vocês refletirem do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 23 que nós lemos. Quando o texto fala, no versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Quando o texto fala que não há um justo, eu queria que você entendesse isso. Não há um justo, está se referindo de maneira clara a isso. Não há um que tenha justiça própria. Não há um ser humano que seja justo, não aos seus próprios olhos, não aos olhos da sociedade, dos seus parentes, dos seus amigos, mas aos olhos de Deus. Diante de Deus está tudo nivelado. O maior monge, o maior pastor, o maior não sei o quê. Qualquer pessoa, até o pior dos pecadores, entre aspas, porque cometeu alguma coisa ruim e pagou mais alto na sociedade por causa disso, todos estão niveladinhos, igualmente pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Absolutamente. Essa é a ótica de Deus com relação à nossa vida. E isso, para muitas pessoas, não parece ser uma coisa tão legal. Porque você está acostumado muitas vezes a ouvir que você é uma pessoa boa. A levar um tapinha nas costas e falar assim, nossa, como esse menino é bom, né? Menino esforçado, rapaz, menino bom, vai longe esse menino. Mas isso é a nossa concepção comum social. Não está errado você falar isso, desde que você não entenda que aquilo é a sua essência, que você é bom, de fato. É só modo de falar, irmão. Não é só modo de se relacionar. Não é a sua essência. Tá certo? O texto está dizendo de maneira clara, todos nós somos pecadores. Pastor, e o que é que tem? O que é que tem o ser um pecador, pastor? Veja que o tema foi esse. A obra de Deus que nos livra da ira. Falar sobre pecado implica em que eu devo conhecer e saber como Deus vê essa questão em nós. Existe uma frase muito comum no meio cristão, principalmente no meio evangélico, que é essa. Deus, Ele ama, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Onde já ouviu essa frase? Não é bem comum? Pronto, é bem simples. A pergunta é, Deus realmente, ele ama o pecador e Ele odeia o pecado simplesmente? Eu posso aplicar então, dizer, é correto eu dizer, que Deus, Ele ama o pecador, tá certo? E Ele não se importa com o pecado dele, ou seja, Deus ele simplesmente ele odeia o pecado, e assim eu já erro porque eu trato o pecado como pessoal, não é? Como se fosse algo ou alguém, e amo o pecador. Esse é o pensamento que tem girado na mente de muitas pessoas. Isso é um erro terrível, porque a Bíblia não ensina isso. De maneira nenhuma. Mas João 3,16. Não, João 3,16 não fala sobre isso. João 3,16 fala sobre mundo, no sentido de cosmo, no sentido de povos, e não de cada indivíduo, pessoalmente. Porque é o próprio Deus, eu queria que você entendesse isso. A consequência do pecado, de maneira clara, e como Deus age em relação ao pecador, por causa do pecado, é com ira. Deus, ele odeia o pecado. Só que tem uma questão. O pecado, ele não é algo pessoal, ele não é uma coisa, ele não é paralelo a Deus. Ele não é uma força independente, simplesmente, que age fora da soberania de Deus. Não é alguém. O pecado não é isso. Porque se você entender que o pecado é isso, você vai entender que o pecado é um outro Deus oposto a Deus. Entendeu a questão? E isso é uma distorção maluca, é uma doidice. Mas vamos entender aqui a questão. O pecado, então, ele é a consequência da desobediência. E o pecado está no ser humano. Ou seja, o pecado está no pecador. Não é? E o pior, irmãos, é que não tem como tirar o pecado da gente. Eu não vou, um médico, marcar consulta num postinho aí e passar 6 meses para ser atendido, para, não é, o cara fazer uma cirurgia ou dar uns medicamentos para que, tome aí de 6 em 6 horas esse comprimidozinho que o pecado vai saindo. Isso não existe. Não dá para tirar isso. Nós não conseguimos fazer isso. Está na nossa natureza, está no âmago do ser humano, está em quem nós somos verdadeiramente.
Então não tem como tirar. Se o pecado está em mim, intrinsecamente em mim, e não pode ser tirado, então logo mais a ira de Deus, o ódio de Deus com relação ao pecado, ele vai ser direcionado a alguém que porta o pecado. Estão entendendo isso aqui? Ou seja, o furor do Senhor, a ira do Senhor é contra os pecadores. Tem que ser materializado em alguém. Imagine, um dia, no grande juízo, Deus punindo o pecado. Mas que negócio estranho é esse? Pecado? Pecado é o quê? Cadê o pecado? Não, entendeu? Não tem sentido isso. Está no ser humano. Logo mais, o ser humano, ele é o alvo. Ele é o alvo da ira de Deus. Então a frase, Deus ama o pecador e aborrece o pecado, ela é uma meia-verdade. Deus ama o pecador? Sim, no sentido de que ele criou a todos e ama a sua criatura. Ao mesmo tempo, Deus odeia toda a impiedade. Então ele não pode, de maneira nenhuma, simplesmente amar as pessoas dessa forma. Senão ele não as puniria, como a gente percebe que ele vai fazer. E há N textos. Eu posso citar para vocês vários textos bíblicos mostrando Deus direcionando a sua ira ao pecador. Em Salmos, os Salmos estão lotados, estão repletos de textos que demonstram a ira de Deus sendo direcionada ao pecador. Então a gente entende que o pecado ele não é simplesmente uma coisa subjetiva, não é simplesmente abstrato. Ele em si habita no ser humano e isso não tem como sair. Tá certo? Essa é a situação. Então quando você ouvir falar de pecado, quando você ouvir falar como esse texto, que geralmente é um texto que nós usamos para evangelizar, porque a maneira correta de você evangelizar é você apresentar quem um ser humano é diante de Deus e não ficar falando que Jesus vai dar casa, vai prosperar, vai fazer isso e aquilo. Isso não é evangelismo, isso é tapia, é charlatanismo, é enganação. O evangelho ensina isso. Mostra quem um ser humano é, para que então o evangelho a Jesus Cristo faça algum sentido para ele. Porque senão, todo mundo vai dizer sim para Jesus, não é verdade? Você vai chegar lá na casa do camarada e começar a falar, olha, você está passando por essa dificuldade, Jesus vai te dar em dobro. Jesus vai abençoar a sua vida, Jesus vai tudo. Quem é que não quer isso, pelo amor de Deus? Eu estou na pindaíba, eu estou numa situação difícil, Jesus vai me tirar disso. Todo mundo quer, meu amigo, qualquer um quer. Então não é assim que se prega o evangelho. Primeiro mostra quem o ser humano é. E é o que o texto está nos ensinando, que nós somos pecadores. Agora tenta imaginar, meu Deus do céu. Eu queria que você pudesse compreender e sentir o que eu sinto quando eu penso no poder que essa palavra tem. De nos revelar quem nós somos e como Deus nos vê então. Como o Senhor nos enxerga, qual é a ótica do Senhor com relação à minha vida. Por que Deus está tão irado? Deus é santo, irmão. Absolutamente santo. E então, por sua santidade e justiça, Ele não vai tolerar até o fim que o pecado permaneça a existir. É por isso que nós temos na Bíblia o ensinamento de que é um dia final para todas as coisas, onde Deus vai julgar. Porque o Senhor vai exterminar de uma vez por todas o pecado, o mal. Agora pare para pensar que o alvo de tudo isso pode ser você. Não, vamos tentar entender isso aqui. Sou um cara um pouco mais grandinho. Vamos supor aí que, tipo o Helder, que é um cara, que é um camarada mais atlético. Tô brincando. Ele me faça algum mal e eu tenha ódio do Helder. Helder me fez um mal terrível, ele me prejudicou, ele me enrolou, eu me ferrei por causa dele. E eu agora tô com raiva do Helder, vou pegar o Helder. O meu furor, a minha ira contra o Helder, assim, só por analisar a diferença física já é algo terrível. A não ser que ele seja um especialista em artes marciais, aí ele pode me derrotar. Tirando isso, pra ele ia ser algo triste que eu ficasse com raiva dele. Tipo agora, vou pegar o Helder agora. Não, eu tô brincando. Vou pegar o Helder agora. Pra ele seria algo terrível, não é? Alguém como eu, quando era pequeno, menor, menorzinho, eu ficava com medo de pessoas maiores, pessoas mais fortes, que podiam me fazer mal. Mas você tenta imaginar então, isso aqui é um exemplo simples. O que é, não um ser humano, não um presidente, não um grande ditador, não qualquer pessoa, não nessa esfera, mas Deus, o ser que criou todas as coisas, que tem todo o poder em suas mãos, que é absolutamente soberano. Esse Deus, que com o poder da palavra disse haja e as coisas apareceram, o poder dele é incomparável. Ele do mesmo jeito que te trouxe à existência,
acaba com tudo. Ele tem todo o poder para isso. Ele é onipotente. Imagine esse Deus olhando para você, um resto mortal, com ira, tendo como objetivo a sua destruição, o derramar do seu furor sobre a sua vida, o fazer com que você pague, porque você ofendeu a um Deus que é santo, você desobedeceu a palavra dele, você caiu de acordo com a lei. Então a lei que é dele exige de maneira clara, porque é a justiça dele, que você pague, que você receba essa ira do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Calma, rapaz. Jesus vem já. É porque a gente tem que entender essa questão, porque as pessoas não levam a sério. Preste atenção nisso aqui, irmão. Você tem um Deus que está irado sobre toda a raça humana. E sabe qual é a boa notícia para você? Você não pode se esconder. Você não tem como fugir dele. Você não tem como pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o amigo, para o pastor. Não tem. Você não tem como pedir um programa de proteção, não é, que vem do governo. Você não adianta você se enfiar num abrigo antibombas. Vou para um lugar aí que seja mais protegido, que não seja como o Brasil, né? Vou para um lugar aí que tem abrigo antibombas. Que o abrigo é 30 metros abaixo do nível da terra comum. Você não tem como fazer nada para fugir de diante da face do Senhor. Para o Senhor você está nu diante dele. Absolutamente nu. Não há como fugir disso. Se você entendesse o poder que essa ira de Deus representa, se você compreendesse que o Senhor, Ele tem você nas mãos dele, para fazer isso quando Ele bem quiser, porque Ele é soberano. Se houver um pingo de inteligência aí ainda, pare para pensar e refletir nisso, porque é algo muito sério. E não é algo que as pessoas gostam de pregar, não, porque isso não chama a atenção de gente, não cativa o ego de ninguém, mas dá um tapa na cara das pessoas, porque mostra quem elas são. E eu sei que eu estou nesse meio, entenda a questão. Vou esperar porque não dá para competir não. Música cebosa. Tudo bem, vamos lá. A situação nossa como seres humanos é justamente essa. Está na nossa natureza. Nós somos o alvo agora. Cara, isso é muito doido. Eu não consigo entender como há pessoas ainda que são tão soberbas e arrogantes, sabendo que elas não são nada diante do Senhor, que são menos do que uma poeira cósmica, que não passam de vermes ou átomos, são pequenos diante de Deus, não podem fazer coisa alguma, e ainda ficam se iludindo, achando que tem o poder de mudar, o poder de fazer. Eu crio a história. Que arrogância, agindo dessa forma sem entender quem Deus é. E ainda pior, querem muitas vezes se justificar diante dele. Não, aquela velha história, eu me vejo como uma pessoa boa, mas Deus te vê como uma pessoa inútil. E não se ofenda com isso. O texto que nós lemos falou sobre isso. Todos se fizeram igualmente inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. É o que o Romanos 3 está nos ensinando. É assim que Deus nos enxerga. Então cai a ficha, você não é bom como você pensava. Cai a ficha e jogue fora essas ideologias malucas que têm sido difundidas, principalmente pelo meio cristão, que exaltam a figura do ser humano e botam o ser humano no pedestal, que se Deus viesse aqui em presença de verdade, as pessoas tirariam ele e colocariam uma pessoa aqui para exaltar o ser humano. É o famoso antropocentrismo. É a valorização do ego, do gênero humano. É isso que tem sido ensinado, porém o que nós vemos aqui é que nós não temos esse valor todo que nós pensamos que temos. Então você vê o quadro, você tem um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus incomparável, santo, justo, reto, e você tem por outro lado a nós, seres humanos, pecadores, falhos, rebeldes, quem nós somos, e por causa do pecado, incapacitados para fazer o que realmente importa, o que realmente é bom.
O ser humano comum é isso. É justamente isso. É aquela velha comparação com mortos. Não, pastor, mas tem pessoas que são melhores. Não. É a velha comparação. Charles Spurgeon, em seu sermão Ressurreição Espiritual, ele trata de 3 tipos de mortos ali. Ele usa exemplos bíblicos para isso. Ele usa o exemplo do filho da viúva de Naim. Ele usa o exemplo da filha de Jairo. E ele usa o exemplo de Lázaro, mostrando fisicamente que aparentava que a morte de cada um, de maneira diferente, era mais evidente. A filha de Jairo acabara de morrer, então o seu aspecto ainda é um aspecto ainda bonito. Ela acabou de morrer. Não deu tempo ainda de ficar pálida, não deu tempo ainda de começar a ficar desfigurada, a ficar estranha, a murchar, a ficar cega. Não, ela acabou de morrer, então a sua aparência parece uma aparência boa. Aí você tem o segundo exemplo, o filho da viúva de Naim. Esse já saiu da casa onde estava e estava indo para o velório. Ou estava indo, meu Deus do céu, o cara está vivo. Estava sendo levado para ser enterrado. Não é? A pessoa, rapaz, o morto está bem consciente. Estava sendo levado para ser enterrado ali. E provavelmente então a sua aparência era pior. A sua aparência gerava mais desespero. E você tem um terceiro exemplo que é Lázaro, que já estava ali sepultado há 4 dias e que já fedia, já cheirava mal, como o texto fala. Mas há uma coisa semelhante neles, como o Charles Spurgeon disse. Eles podem ser fisicamente diferentes por enquanto, mas ambos estão mortos. Absolutamente mortos, não há vida nenhuma. O que você vê é ilusão. A beleza que você enxerga é pura ilusão. É justamente assim que ele definiu o que é o ser humano morto diante de Deus. Nós até podemos parecer, entre aspas, melhores do que os outros. Não, né? Você acha que, pastor, você está exagerando. Não é possível que uma pessoa que prega, pastor, uma pessoa que ora, que dirige a igreja, que é um líder religioso, seja tão mal contra as outras, né? Seja tão pecadora contra as outras. Não é possível, pastor, pelo amor de Deus. Exatamente igual. Essa é a situação. Você pode ser o maior benfeitor da terra, o cara que doou tudo, como 1 Coríntios 13 fala. Você pode ter doado os seus bens para os pobres, pegaram toda a sua fortuna e entregado para assistência social. Pode ter feito tudo isso, você é morto. Como também você pode ter sido o pior, está num país onde a lei é um pouco mais severa, Estados Unidos, está condenado ali, pena de morte. Pode ser ele, esse aqui, que religiosamente parece melhor, é tão morto contra aquele. Absolutamente. Essa é a situação. E é isso que tem que preocupar nossas vidas. Nós ficamos olhando para o pecado e tiramos onda, ficamos brincando, que isso é besteira, que nada, rapaz, que eu sou o mesmo. Meu amigo, isso é algo sério demais. E sabe por que eu falo que é sério? Se a gente soubesse que a gente não fosse morrer mais aqui, então tudo bem, vai lá, bagunce mesmo. É assim que funciona. Mas a questão é essa. A nossa vidinha aqui, biológica, tem um fim, querido. Essa é a questão. E você e nem eu, nós não sabemos quando isso vai ocorrer em nossas vidas. Nós estamos aqui cheios de sonhos, objetivos, propósitos, pensar que não vem. Isso é a realidade humana. Geralmente as pessoas jovens, principalmente, não planejam o dia que vão morrer ou vão. Ninguém sai de casa com a agenda pronta. Hoje eu vou levar uma batida. Hoje, meu amigo, hoje eu vou escorregar de uma laje, meu amigo, e vou cair de cabeça no chão. Hoje eu morro afogado. Ninguém coloca isso na agenda porque ninguém espera isso. Essa é a situação real. Ninguém espera isso. Isso simplesmente vem. E a nossa questão todinha é essa. Se eu sou uma pessoa que entendo agora que eu sou um pecador, que eu estou morto espiritualmente, que o que a Bíblia ensina para mim é a verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é assim que Deus me vê, e automaticamente então eu tenho um Deus que está irado contra mim porque eu sou um pecador, o que eu vou fazer então numa situação como essa? Quem é que pode me ajudar numa situação como essa? Pastor, eu procurei várias religiões. Eu procurei espiritismo, budismo, eu procurei tudo que você imaginar. Eu visitei todos os templos dos deuses indianos. Eu fiz tudo que você imaginou, pastor. Eu procurei em religiões diversas. Eu fui para o budismo zen. Eu pratiquei até Kung Fu no templo Shaolin, pastor. Eu fiz de tudo. E eu não consegui resolver esse problema. Não é um negócio legal? Aí eu vou para uma igreja, sei lá, vou para a igreja evangélica e acho que eu vou resolver esse... Não vai resolver esse problema não, irmão. Pode ficar aqui, 30 anos, 40 anos, não importa. Pode morrer aqui dentro.
Se você não entender essa realidade, tudo que você fizer externamente não vai valer de nada. Essa é a questão. Deus vai continuar irado com você, você sendo um camarada fiel na igreja. Olha que coisa maravilhosa. O que é inútil, não é na religião, não é justamente isso, é fazer as coisas estando vazio. E aquilo não ter um significado real em minha vida. Apenas cumprir leis, cumprir metas, estatutos, para satisfazer o ego de alguém, ou sei lá. Isso tudo é inútil. Porque Deus ainda nos vê como pecadores e continua irado. Vocês não têm ideia de quão terrível será aquele grande dia. Por mais que a sensação que nós temos é que a nossa vida nunca vai passar, porque é assim que nós pensamos. Eu nunca vou morrer, acontece com o vizinho, não acontece comigo. Não é? Eu nunca vou ser acometido por nada que seja surpresa na minha vida. Isso acontece, a vida é como quem ganha na telecena, não tem endereço, ninguém conhece quem é, mas ganha na telecena. A vida não é assim. E aquilo que está acontecendo com jovens aí fora, com pessoas aí fora, estamos sujeitos à mesma coisa também. E mais cedo ou mais tarde pode acontecer conosco. Essa é a situação real. E você parar então para raciocinar, para pensar, usa a inteligência, usa a cabeça, a capacidade que o Senhor te deu para entender isso. Você passou disso aqui, fechou os seus olhos, você vai estar simplesmente diante dele e ele vai estar prontinho para derramar todo o seu furor, toda a sua ira. O negócio é tão sério, que o inferno, ele nada mais é do que a manifestação do poder da ira de Deus. É simplesmente isso. Quem criou o inferno foi o diabo. Deus criou o inferno. E o objetivo do inferno é manifestar o poder grandioso do Senhor em sua ira. Essa é a grande questão. Olha o que um texto aqui abençoadíssimo fala pra gente. Observe. Salmos, verso 5. Salmos 5, verso 5. Diz bem assim. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Deus não ama todo mundo? Olha Deus odiando aí. Salmos 11, verso 4 e verso 5. Essa palavra é forte. Deus não ama só assim. Não, Deus ama o pecador. Vamos lá. Agora tem um texto. Você não precisa abrir não, vai demorar. Só ouça aqui. Vou ler aqui, tá aqui registrado aqui no meu tablet. Apocalipse 6. O relato de João, quando ele olha a visão que Deus lhe deu sobre a ira de Deus em relação às pessoas que estavam vivenciando aquilo. A revelação que João recebeu. Apocalipse 6, do versículo 15 ao versículo 17. Diz bem assim, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá nos suster? Aliás, quem poderá subsistir? Olha o que João vê na revelação do Apocalipse. Ele olha não o período que ele estava vivendo, ele olha algo futuro. Ele olha o dia, o grande dia do Senhor, do qual você vai achar esse grande dia sendo já profetizado em vários profetas, em Amós, em Abacuque. Você vai ouvir sobre esse grande dia em Isaías, em Jeremias, em Sofonias, sobre o grande e terrível dia do Senhor. O dia em que o Senhor vai derramar a sua ira sobre a raça humana, porque são pecadores, e Deus os destruirá. Essa é a situação. João vê isso aqui, e isso é uma reflexão para nossas vidas. É para você olhar para isso. As pessoas queriam que as rochas, as montanhas caíssem sobre elas, para que elas não pudessem contemplar a face do Senhor, não pudessem sequer olhar para aquele que está no trono. Estavam apavoradas pela ira do Cordeiro. Esse Jesus que nós tanto amamos, esse Jesus que tornou-se símbolo religioso, esse Jesus que nós usamos o nome dele na Páscoa de maneira até vã, sem entender o que aquilo significa, esse Jesus que as pessoas falam o tempo todo sem ter compromisso com ele,
é esse Jesus que nós julgamos como um velho vestido de branco e bonzinho, quem vai estar julgando as pessoas, quem vai estar derramando a sua ira sobre todo o pecado, sobre toda a impiedade do mundo que está no ser humano. É esse Jesus. Então nós não podemos olhar mais essa questão de nós sermos pecadores como algo irrelevante, como algo sem importância, mas temos obrigatoriamente, irmãos, temos que obrigatoriamente refletir sobre isso, porque a nossa vida passa. E passou disso aqui, meu filho, é tarde demais, acabou. Acabaram-se as oportunidades. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade. E então, diante disso, se Deus está irado, e Deus está irado desde o dia que Adão pecou, e continua assim, como que a gente se livra disso? Como é que eu posso escapar da ira de Deus? Como não ser punido e não receber a ira de Deus em minha vida? Aí é que está. Agora sim é que vai fazer sentido. Isso que estamos fazendo aqui é o que vai fazer sentido, o nome de Jesus. Finalmente vai fazer sentido. Em um episódio da vida de Cristo, você vai ler isso nos evangelhos. Algumas horas, na verdade, antes de Jesus ser crucificado, estava ele ali no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, e ele orava. E enquanto Jesus orava, o texto de Lucas, que é mais específico até, ele chega a relatar que a aflição de Cristo, ela foi tão grande, que a sua depressão de Jesus, que é Deus, que a Bíblia atribui a ele todo o poder e toda a autoridade como Deus Todo-Poderoso. Jesus, ali, em forma humana, chegou ao ponto de ter uma depressão tão profunda, de ser tão aflito de alma, que ele diz: a minha alma está triste até a morte. E o texto é mais poderoso porque ele diz bem assim, que quando Jesus estava ali, naquela situação difícil, imagina o que é Deus se humilhar a isso. O que é Deus se humilhar a uma situação como essa, de estar aflito, depressivo. O texto diz que aquela aflição dele foi tão profunda que ele chegou a suar gotas de sangue. E isso é um fato comprovado até pela ciência, pela medicina. É possível uma pessoa chegar num nível de estresse tão profundo que acabe misturando até os glóbulos vermelhos com o suor e saindo tudo junto. Foi o que aconteceu com Cristo. E por que Jesus estava tão aflito? Qual era a oração dele? Simplesmente essa: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele não orou isso uma vez apenas, ele orou isso muitas vezes durante a noite. E os discípulos ali roncando, um sono bom, mas ele orou isso: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E que cálice é esse? Naquela cruz, toda essa ira, todo esse poder destruidor, do qual eu e você não podemos suportar. A única forma de, e ainda não vai atender de maneira perfeita, é se a gente morrer uma vez por todas. Mas esse cálice, então, Cristo, ele recebe. Não seja feito a minha vontade, mas a tua. O homem Jesus ali, o Jesus que é Deus e ao mesmo tempo homem 100%, estava demonstrando ali uma aflição humana. Isso é humilhação de Deus. Ele estava ali de joelhos pedindo: Pai, se for possível, eu não quero tomar esse cálice, passa de mim isso, porque é o cálice da sua ira sobre a minha vida. É o cálice do furor do Senhor por causa dos pecados. Então, ele diz: faças a tua vontade, não a minha. E ele vai, e ele recebe esse cálice da ira de Deus para pagar pecados. Essa é a grande questão e o grande triunfo da fé cristã, de saber que Deus veio como homem, o Emanuel, o Deus conosco, veio até nós. E olhando toda a ira que Deus tinha para derramar sobre o povo, ele mesmo se humilha a ponto de se tornar um de nós, e toma e recebe esse cálice da ira nele, para que pessoas, não cada indivíduo da raça humana,
para que pessoas, e isso é manifesto quando alguém crê de verdade em Cristo, para que pessoas que creem verdadeiramente no nome dele, e receberam esse dom maravilhoso da fé para crer em Jesus Cristo, possam ser perdoados, libertos, para que possam ser inocentados pelo sacrifício de Cristo diante de Deus, para que finalmente essas pessoas possam dizer, não de maneira meritória, mas de maneira a se humilhar: Deus, eu sou um pecador miserável, mas se a sua ira não repousa sobre mim, foi porque Cristo a tomou em meu lugar. Foi porque Jesus um dia pagou o preço que eu não poderia pagar. Eu é que merecia ir para o inferno, Deus. Eu é que merecia ser condenado, receber todo o seu furor sobre a minha vida. E assim o Senhor estaria sendo plenamente justo. Eu não teria do que te acusar. Mas agora eu sei, pelo que a Bíblia me revela, pelo que o Evangelho me ensina, que Cristo ele suportou isso para salvar pessoas, para libertar pessoas, para que Deus pudesse olhar para injustos como nós, pecadores como nós, miseráveis como nós, inúteis, e ainda assim, quando olhar para nós, contemplar não quem nós somos essencialmente, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada pela fé. E isso é o grande triunfo do cristianismo. É aquilo que a palavra do Senhor nos dá de mais esperançoso. Eu sei quem eu sou, irmão. Eu digo mais uma vez, eu sou um pecador como qualquer outra pessoa, mas eu tenho uma esperança na minha vida, e não porque eu mereço, mas eu sei porque Cristo pagou um preço que eu não poderia pagar. Ele limpou a minha vida. E ninguém pode mudar isso. Ele limpou a minha vida e ninguém pode roubar isso de mim. Isso é a grande bênção que o Senhor tem para nós, tem para aqueles que creem. Isso é real, é verdade, é a realidade na vida daqueles que foram chamados para fora do mundo, daqueles que receberam fé, daqueles que foram impactados pelo Santo Espírito de Deus, daqueles que olham para a palavra e olham que a Bíblia faz sentido. Essa palavra é verdade, essa palavra é para mim, é para esses. E hoje, nesse grande dia, nós estamos comemorando com essa Santa Ceia justamente o que Ele fez por nós. Quando eu paro para pensar e olho para esses elementos, pão que representa o corpo, suco de uva que representa o seu sangue santo, precioso, para cumprir a lei que ensina de maneira clara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então um santo vem, um todo-poderoso vem, se humilha como homem e derrama o seu sangue, não para cobrir pecados, mas para quitá-los, para pagá-los de uma vez por todas. É o que o Evangelho me ensina. Essa é a minha grande esperança. É isso que apraz o meu coração. Eu posso me humilhar diante do Senhor em oração ao saber que eu não fiz nem um tantinho assim, que eu não fiz nada para merecer isso. Que muito pelo contrário, antes que Jesus me tocasse o coração, eu era mais um devasso, mais um palhaço que zombava da fé, que zombava da igreja, que esculhambava com aqueles que criam no Senhor. Eu era assim, desse jeito. Eu não conseguia entender aquilo, eu tinha raiva daquilo, mas um dia ele veio. E foi como Saulo de Tarso, que tanto odiou a igreja, tanto perseguiu a igreja, mas um dia Cristo veio e mudou tudo na vida dele, absolutamente tudo. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Essa é a nossa esperança. Fora disso aqui, irmão, não tem esperança nenhuma. Se você estiver alimentando o teu coração com qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, você está perdido. Você não vai poder ser livre nunca dessa ira vindoura. Jesus fala uma certa vez, não Jesus, aliás, me engano, João Batista, em Mateus capítulo 3, quando ele batizava no Rio Jordão para a remissão dos pecados, para arrependimento. Aliás, arrependimento vem ali em meio à multidão que estava se arrependendo, fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Tinha uma raça de gente ali que eram todos hipócritas. A resposta de João Batista para aquele povo que vinha é: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês não podem fugir da ira vindoura. Não, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão. Não, eu falo para você que Deus pode fazer ressuscitar dessas pedras aqui filhos de Abraão. Vocês não podem dizer que são filhos de Deus porque frequentam a igreja. Vocês não podem dizer que são filhos de Deus porque fazem parte de uma religião. Vocês estão enganados. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. É lançado fora, não tem um sentido. Por isso, firme o teu coração,
as tuas convicções, a tua fé em Jesus Cristo. É só Ele que pode te livrar disso. Absolutamente é só Jesus quem pode apaziguar a ira que Deus tem contra a vida do ser humano. Para que um dia você possa falar como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade do Evangelho. Tudo que vier fora disso é conversinha e a enganação do diabo para fazer o nosso coração se apaixonar por coisas, desejar coisas e buscar filosofias na nossa vida que não me levam a Cristo, a me humilhar diante de Cristo. Aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria orar por sua vida. Fique aí. Em nome de Jesus, apenas curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus. E eu sei que eu não posso persuadir ninguém a te seguir. Eu não tenho poder para isso. Nem se eu usar toda a minha inteligência, nem se eu me tornar o maior erudito do mundo e tentar persuadir as pessoas, elas virão. Porque isso só acontece por obra do teu Santo Espírito. Então eu peço, por misericórdia, Senhor. Há pessoas aqui que ouviram a tua palavra, que ouviram o teu evangelho, que ouviram a revelação, Senhor, que as diz que elas são pecadoras e que o Senhor está irado contra o pecado, contra o pecador. Mas eu sei que se o Senhor agir no coração delas, elas poderão crer de verdade, Senhor. Elas poderão compreender, Pai amado, a tua palavra. Elas poderão se humilhar diante de ti, Senhor. Por isso eu peço, Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Age no coração dessas pessoas.